Oi! Hoje é a quarta e última parte da leitura comentada de Quincas Borba, de Machado de Assis. Aqui no nosso projeto em 2018, lemos todos os 9 romances publicados pelo autor. E meio que acabou acontecendo aquilo que eu previ mais ou menos lá no vídeo anterior, de que neste quarto e último lote de capítulos, que aliás vai do 145 até o derradeiro, o Rubião estaria completamente maluco. Sim, ele endoidou de vez. Digamos que a gente sempre tinha algum indício de que ele era uma pessoa um pouco alterada. Na verdade, ele nunca foi uma pessoa que se apresentou como inteligente, capaz. Ele era bem limitado em muitas coisas. Claro, ele não conseguiu compreender lá a filosofia do Quincas Borba, o filósofo lá, o tal do humanitismo, se bem que aquilo lá era uma maluquice sem pé nem cabeça. Mas, tudo bem, mesmo que ele fosse limitado, não daria para entender aquilo não. Mas, de qualquer forma, sempre durante alguns momentos da história, a gente tinha alguma coisa indicando que ele não era lá muito letrado. Ele, por exemplo, não sabia francês, isso é dito aqui de novo nesses últimos capítulos. Justamente naquele momento onde ele decide tirar aquela barba grande que ele tinha. Aliás, não foi dito exatamente que ele tinha uma barba espessa ao longo da história não. Eu até achei meio assim de momento, repentinamente, mas enfim, ele quis ficar parecido lá com um dos Napoleões. Acho que o terceiro, se eu não me engano, né? Ele pediu que o barbeiro ou cortasse a sua barba, né? Deixasse apenas um bigode, uma pera, e ficou nisso mesmo. Foi o primeiro indício que ele estava ficando louco aqui, definitivamente, nesse último bloco de capítulos. E daí foi uma avalanche só de maluquice, de esquisitices, de frases sem sentidos, de comportamentos malucos. O principal, claro, foi aquele junto com Sofia, que um dia ele foi lá na casa dela e ela já estava para sair, né? Já se aprontando, calçando as luvas, né? Para poder, esperando chegar o coche, né? E ele meio que entrou sem ser convidado ali, e durante o trajeto, ela estava indo lá para o centro da cidade, ele não disse a que veio, porque ele entrou ali dentro. Inclusive ele achou que ele iria se declarar pela terceira vez. Mas não foi isso que aconteceu. Ele simplesmente começou a ficar maluco, começou a ficar lá, falar um monte de coisas sem sentido. E aí a maluquice dele estava decretado pelo narrador e também pelo Machado de Assis. E pela terceira vez a gente pode dizer que tudo que foi dito no bloco anterior de capítulos aqui foi redefinido. Simplesmente ele só está apresentando a loucura do Rubião. E também a gente pode dizer que esses últimos capítulos aqui são aquele tom dos últimos parágrafos de um livro, de um romance extenso, com muitos personagens, onde alguns autores gostam de dizer: ah, aquele personagem tal casou, o outro morreu, aquele outro viajou. E é mais ou menos isso que apenas acontece aqui nesses últimos capítulos. Todos os personagens importantes voltam aqui para a história, meio que só para finalizar o que eles tinham aqui. Não necessariamente continuando o que havia no capítulo anterior e desdobrando em coisas mais interessantes. Não, eles estão aqui apenas para fechar a história. É o caso, por exemplo, da própria Sofia. Depois desse susto que ela toma de perceber o Rubião maluco, depois não acontece mais nada com ela. No máximo é dito que tanto Sofia quanto Palha têm um certo interesse de até ajudar um pouco na loucura do amigo, mas não quer muito se desgastar com o tratamento dessa doença repentina. E só por causa de uma outra pessoa, outro personagem que estava presente, a Dona Fernanda, a prima lá do Carlos Maria, é que eles realmente se mexem para ajudar o Rubião. Mas, de qualquer forma, só aparece com o finalzinho da história deles, de Sofia e de Cristiano Palha, que eles estão construindo um palacete agora. Lembrando, né, que aquela sociedade que havia entre Rubião e Cristiano Palha já havia sido dissolvida lá nos capítulos anteriores. Enfim, depois disso, eles apenas se preocupam um pouco com o amigo, colocam até ele numa casa de saúde e depois eles partem a construir esse tal palacete.
um destino meio fraco para esses personagens principais. Se bem que Cristiano Palha sempre foi meio um coadjuvante, mas não, Sofia sim é um personagem muito importante aqui no livro Quincas Borba. E também temos outros personagens que retornam só para cumprir tabela, digamos assim, de campeonato, né? Não tem mais chance ao título, mas faz o joguinho só para constar. Foi o caso também da Maria Benedita e do Carlos Maria, que retornam também para a história. Depois de um ano, né? Há um pulo temporal aqui, eles voltam lá da Europa e ela volta grávida. E também só para isso, para dizer que ela voltou grávida e aquela também durante todo esse período que eles ficaram ausentes aqui do Brasil, ela sempre ficou mandando cartas lá para a Dona Fernanda, a prima do Carlos Maria. E ela sempre relatava que ela era muito feliz, o casamento era maravilhoso, mas também quando eles retornam, a gente pode perceber um pouco que o Carlos Maria nem é tão feliz assim. Fazer o quê? Também é só um desfecho para esses dois personagens. Assim como também temos um fechamento para aqueles dois personagens que pareciam lá no começo da história serem muito importantes, que na verdade acabou não acontecendo, né? Que foi o caso da Dona Tonica e seu pai, o Major Siqueira. Eles retornam, depois de uma grande ausência no bloco de capítulos anteriores, para ter um destino para a solteirona, né? Dona Tonica, já para lá dos seus 40 anos, ela finalmente encontra alguém para casar, um cara bem mais velho que ela, mais baixinho que ela, já grisalho, mas enfim, tá para se desencalhar. Mas, do mesmo jeito, tudo isso serve apenas para dar um ponto final nesses dois personagens. Aliás, lá no finalzinho também do Quincas Borba, do livro Quincas Borba, a gente acaba descobrindo também, e aí sim, nesse esquema de dar um destino final aos personagens, a gente acaba descobrindo que o futuro noivo da Dona Tonica acaba falecendo 3 dias antes do casamento, né? Uma notinha triste ali no final. E claro, né, falando em tristeza ao final de uma história, sim, a gente acaba descobrindo que Rubião acabou morrendo ao final do livro. Ainda não totalmente curado, embora até o médico que cuidava dele dizia que em mais 2 meses ele poderia estar são novamente. Mas de alguma forma lá, ele até pediu ajuda para o Cristiano Palha para poder voltar a Barbacena. Mas o médico aconselhou ao amigo do Rubião que esperasse mais um pouco, esses tais 2 meses. No fim das contas, Rubião pegou seu cachorro, Quincas Borba, o cachorro, e voltou para Minas Gerais por conta própria. E foi lá que ele acabou morrendo, completamente maluquinho da Silva. E como meio que para lembrar lá o começo do livro, ele só ficava repetindo a frase: ao vencedor, as batatas. Aquela frase que já é meio dúbia desde lá dos tempos do filósofo Quincas Borba. Uma coisa que a gente pode dizer também de geral desses capítulos é que o próprio narrador da história ele é meio diferente do que estava antes em todos os outros capítulos anteriores. Não sei se vocês concordam comigo, mas dá para perceber que ele narra as coisas de uma maneira diferente. Ele é muito mais prolixo, mais visual na descrição do que está acontecendo. Podemos dizer que o narrador ele também está ficando meio maluquinho. E depois, no derradeiro capítulo aqui do livro, nós temos uma questão que é importante, que a gente sempre discutiu, se valia a pena ou não o livro se chamar Quincas Borba. Porque justamente no último capítulo, o narrador faz questão de comunicar pra gente que também morreu o cachorro chamado Quincas Borba. E aí ele volta à questão, passando a pergunta pra gente, né? Por que o livro se chama Quincas Borba? É por causa do filósofo ou é por causa do cachorro? Mas acho que vale a pena a gente ler o que tem ali no último capítulo, que fica bonito. O final é pra lá de interessante. Diz lá no capítulo 201. Queria dizer aqui o fim do Quincas Borba, que adoeceu também. Ganhou infinitamente, fugiu desvairado em busca do dono e amanheceu morto na rua 3 dias depois. Mas, vendo a morte do cão narrada em capítulo especial, é provável que me pergunte se o seu defunto homônimo é que dá o título ao livro, e porque antes um que outro, questão prende questões que nos levariam longe. Eia, só os 2 recentes mortos, se tem lágrimas, se só tem risos, rite. É a mesma coisa. O cruzeiro que a linda Sofia não quis fitar,
Como lhe pedia Rubião, estás assaz alto para não discernir os risos e as lágrimas dos homens. Assim termina Quincas Borba de Machado de Assis. Esse final eu posso confessar para vocês que não me empolgou muito. O terceiro bloco até eu gostei bastante daquela pegadinha que ele fez com a gente. E os dois anteriores também era bem interessante porque sempre tinha coisa nova, diferenciada, novos personagens. E aqui, como eu disse, parece que ele só fez questão de fechar as amarras das linhas narrativas dos seus personagens e simplesmente endoideceu o Rubião, coisa que o próprio inspirador dele, o filósofo Quincas Borba, já era um maluco. Meio que foi cíclico a história. Enfim, não curti muito essa quarta e última parte de capítulos, mas, claro, não chega a estragar o livro, mas dá uma queda na expectativa e um pouquinho na conclusão. Bom, era isso que eu queria dizer sobre os derradeiros capítulos de Quincas Borba. Agora eu quero saber a opinião de vocês sobre o final aqui dessa história, se vocês acabaram curtindo mais do que eu, ou também acharam que o Machado de Assis meio que deu uma enroladinha aqui, meio que não se esforçou para fazer um final atraente. Não sei, qual a opinião de vocês? Bom, enquanto isso, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas aqui do projeto de ler Machado de Assis, todos os romances, aqui em 2018. Enfim, até mais.